do vídeo de hoje, um tanto quanto fofinho, eu vou falar tudo a respeito de pajens e daminhas. Eu selecionei algumas principais dúvidas sua, noiva. Também do noivo, né, gente? Vamos parar com esse preconceito, porque eu tô cheia de noivo me mandando mensagem, pedindo pra eu marcar no Instagram. Você acredita nisso? Não. Juro. Enfim, então nesse vídeo eu vou falar tudo sobre pajens e daminhas. Num resumo, quantas crianças são, o que eles vestem, o que eles levam, quem paga a roupinha, essa é a dúvida principal, entre muitas outras. Aproveitando, se você estiver me assistindo pela primeira vez, não esqueça de se inscrever aqui no canal, dar um like nesse vídeo, fazer comentários, gente, ativar as notificações, né? Porque sempre quem está inscrito assiste primeiro. E quanto mais conteúdo, errei de novo. Quanto mais comentários, mais conteúdo eu consigo trazer para vocês. Então vamos lá para o vídeo de hoje cheio de dúvida. E no finalzinho eu coloquei um monte de dicas, então assista até o final que você vai gostar e vai te ajudar aí nesse processo de organização de casamento. Tradicionalmente, gente, lá no passado, o pajem, que antigamente era só um menino específico usando até o mesmo traje que o noivo, vestido como se fosse um mini noivinho. Ele era exclusivo para levar, a função dele era exclusivamente levar as alianças. E a dama, ou as damas, elas eram simplesmente floristas e também se vestiam como a noiva, com aquele vestidinho, muitas vezes bolo. Ela parecia uma mini noivinha. Só que, falando, né, de hoje em dia, como o casamento perdeu algumas tradições, e isso não é ruim, gente, o casamento ter perdido a tradição. Eu acho que quanto mais o tempo vai passando, mais as coisas vão mudando e, consequentemente, o casamento também. Então, hoje em dia, dificilmente a gente vê pajem exclusivamente levando as alianças lá na almofadinha, no porta-aliança, enfim, vestido de noivinho, ou a menininha, né, ou a daminha vestida de noivinha. Hoje a gente tem casamento de diversas formas, hoje a gente tem casamento em diversos lugares, que muitas vezes até esse traje usado lá no passado não combine muito com o local escolhido. Vocês já pararam para pensar nisso? Imagina, por exemplo, aquele pajenzinho lindo, fofinho, num casamento no campo, vestido de calça social, né? Aquele terno completo com as 3 peças. Calça social, camisa, colete, terno, corsagem, coitado. Eu fico, de certa forma, com dozinho. E o mesmo vale para as meninas. Então lembrem-se, tem as noivas tradicionais que gostam do pajem vestido de noivinho e da daminha vestida de noivinha? Sim, existe muito ainda. O casamento, antes de mais nada, é seu, o casamento é de vocês. Então tem que ter a carinha de vocês o casamento. Tem que ter a ver com o casal. Então, independente da roupa que vocês colocarem nisso, coloca uma coisa na cabeça. A criança, ela tem que ser, de certa forma, ela tem que ter um caráter especial na vida de vocês. As crianças que fazem parte, sobrinhos, afilhados, enfim, super particular e sem regras. Então vamos lá, eu separei as principais perguntas aqui para ajudar você até na escolha, né? No momento de escolher as crianças, de dar as funções a ela e o principal, conversar com os pais delas. Então vamos começar com as dúvidas mais frequentes entre vocês. Uma das perguntas, né, que muita gente me manda, até muita gente me pergunta, quantas crianças são? Qual que é a regra disso, né? Quantas crianças a gente coloca de pajens e daminhas? Vocês vão me ver bastante falando nesse vídeo que hoje não existem mais regras. Então, não briguem comigo, tá? Pode dar um joinha nesse vídeo, pode compartilhar com as amigas, enfim. Mas é isso, gente, as regras mudaram. Enfim, o que você tem que levar em consideração quando o assunto é quantidade de criança? Vocês vão se casar na igreja? Se for na igreja, vejam as regras da igreja. Igreja geralmente é um pouquinho mais burocrática. Talvez. Os padres não gostam que eu use essa palavra, né? Mas, gente, a igreja ela tem um pouquinho mais de regrinhas. Então, veja com a igreja o que pode. Quantas crianças podem? Tem muita igreja que tem um determinado limite para a quantidade de crianças. Então, pensa nisso, tá? Ai, mas eu tenho só menino. Ah, mas eu tenho só menina. Pode? Posso deixar só menina entrando no cortejo? Posso deixar só menino entrando no cortejo? Pode, gente, não tem problema. Tem que lembrar que a criança ela tem que fazer um sentido aí na vida de vocês, independente se forem só meninas, independente se forem só meninos. Querem colocar
3, 4, 5, 10 crianças, coloquem. Só que eu acho também que vale o bom senso. Não adianta a gente colocar esse mundaréu de crianças, sendo que às vezes o espaço não comporta, enfim. Então, bom senso também é super importante nesta questão. Escolham as crianças por critério de afinidade. Às vezes você tem um sobrinho muito querido, né? Aquela coisa, um priminho muito querido, ou o filho de algum casal muito próximo de vocês, que faz parte da vida de vocês. Então, nunca se esqueçam desse critério de afinidade. Outra coisa também que é super válido quando a gente fala de quantidade, lembra lá no comecinho do vídeo que eu falei sobre caráter de privilégio? Gente, os pajens e as daminhas são isso também. Às vezes a gente escolhe muito, né, falando da quantidade, perde a essência dessa palavra e a importância das crianças na vida de vocês. A próxima pergunta, que muita gente tem dúvida, que muita noiva tem dúvida, é como e quando as crianças entram? Geralmente, as crianças entram depois dos padrinhos e logo antes da noiva. Claro, não estamos falando de quem vai levar as alianças. Quem vai levar as alianças é no meio da cerimônia e tudo mais. Geralmente, para ficar bonitinho, a gente coloca eles em escadinha. Sempre deixa do menor para o maior, para fazer até aquela gracinha na cerimônia. Porque afinal, gente, essa parte de criança na cerimônia, tem gente que não gosta, tem gente que opta por não ter, mas a criança dá uma quebradinha no gelo da cerimônia, daquela seriedade da cerimônia, me entendem? Então, quanto mais gracinha a gente fizer com eles, quanto mais detalhes a gente colocar com que evidencia as crianças, mais bonitinho fica. Então, a escadinha é sucesso, fica uma graça. Só finalizando essa pergunta, lembrando que não temos regras, certo? Coloque quem você quiser, com a altura que você quiser, na ordem que você quiser. Gente, o casamento é dela, né? O casamento é seu, então faça do seu jeitinho. Quando a gente fala de idade das crianças, na verdade não tem limite, né, gente? Tanto que nós temos aí, né, uma tradição dos Estados Unidos aí, que são as bridesmaids, que são aquelas amigas da noiva. Então ela coloca gente com a idade que seja. Enfim, não tem limite, não tem regras. Quando a gente fala de criança, é até 12 anos. Acima de 12 já são tratadas como pré-adolescentes, adolescentes, enfim. Só vale a gente lembrar que não dá para colocar crianças tão pequenininhas com algumas funções, certo? Ou levar aliança, ou jogar uma florzinha. Criança muito pequena pode empacar, pode chorar e tudo mais que vocês já sabem. Quando a criança é muito pequena, pode dar ruim, pode dar errado, né, gente? Pode rolar o chororô e tudo mais. Uma coisa super válida é vocês pensarem, por exemplo, você noiva ou você noivo que está me assistindo, tem um afilhado, tem um sobrinho, tem alguma criança que vocês queiram que fazem parte da cerimônia que é muito pequenininha. E que você quer que ele esteja, que ele vá, tal, é só diminuir um pouquinho a expectativa. Vocês têm que ficar tranquilos. Entendeu? Diminuir as expectativas para não ficarem tão frustrados, porque criança é criança. Próxima pergunta: o que as crianças de fato levam? Gente, vai um pouquinho em linha aqui do que eu falei na pergunta anterior. Não tem regras. Hoje a gente vê bonequinha de pano, hoje a gente vê absolutamente nada, como aconteceu no meu casamento, que vai ter umas fotos aí para vocês durante esse vídeo. As minhas daminhas entraram apenas de mão dada, apenas para ter essa coisa da quebra de gelo no momento da cerimônia. Então elas não tiveram funções, elas só alegraram. Eu deixei, foram 3 daminhas. A do meio era bem piquititica, então eu deixei ela de mão dada com as maiores, e as maiores com as mãozinhas que ficaram livres, eu deixei com um buquezinho. Então ficou agradável, ficou bonito, e elas não ficaram com alguma função, não ficaram tensas. Ai, ficou lindo. Enfim, então, sem ficarem apegados muito à tradição, as crianças podem levar o que vocês quiserem, lembrando das regras se você optar por se casar na igreja. Tem igreja que não gosta de pajens e daminhas com roupinha, vestido, plaquinha, enfim. Mas se você se casar ao ar livre, de certa forma, uma cerimônia um pouquinho mais informal, dá pra ser plaquinha, ursinho, carrinho quando o bebê é muito pequeno. Vocês já viram? Você já viu? É um carrinho muito top, é um carrinho que tem tipo o guardião das alianças ou daminha em treinamento, a coisa mais fofa, aquele carrinho. Então assim, gente, o céu é o limite, coloquem a criatividade aí, coloquem a imaginação para funcionar. Sobre as alianças, ainda existem casais que gostam que as crianças levem as alianças, e é a coisa mais fofa do mundo. Só que hoje em dia, não necessariamente é a criança que leva, hoje em dia escolhem avós, foi o meu caso, também a foto vai ficar por aqui.
escolhem avós ou uma pessoa importante, né, na vida de vocês, enfim. Tem que lembrar que isso não tem regra, tá? Desde que não seja lá dentro da igreja e tal, que eu já falei. E para levar aliança também, o mais tradicional são as almofadinhas, os porta-joias, ou hoje também tem muita gente que leva em algum formato, sabe? Uma madeirinha, por exemplo, no meu caso, a gente teve uma madeirinha mesmo, num formato de coração, cheio de florzinha, e as alianças foram penduradas e a minha avó nos trouxe a aliança. Ficou super bonito, ficou informal, descontraído e mais uma vez, né, lembrando, eu não deixei as crianças de certa forma com funções. Eu tive um pajem fofo, maravilhoso! Tive um pajem lindo que ele entrou com uma plaquinha. Próxima pergunta é como convidá-los? Como convidar essas crianças? Gente, lembrando que a gente, né, não sei se é coisa do brasileiro, não sei se é coisa do ser humano, mas a gente inventa 1001 coisas quando o assunto é casamento. Então, lá no passado, alguém inventou, né, alguém fez a primeira vez de dar um presente para um pajem, para uma daminha, que acabou se tornando regra e todo mundo acha que tem que dar presente. Tem que dar presente, gente? Não. E se vocês quiserem, sabe? Se vocês quiserem dar um presente, ok. Porque tem que pensar, o maior presente disso tudo é o convite. Imagina para os pais dessa criança, eles receberem o convite do filho participar de um momento tão importante da vida de vocês. Então não se prendam. Caso vocês queiram, lembre de dar algo relacionado à criança que tem a ver com o casamento. Exemplo, aquelas coisinhas de pintura, um copinho personalizado ou alguma coisinha para eles usarem no momento da cerimônia, né? Que se você quer uma gravatinha diferente, um suspensório diferente ou uma coroinha para as meninas. Então, não se apeguem a isso. Pais, dica para os pais dos pajens e daminhas, né? Quando um casal de amigo de vocês, da família tal, convida seus filhos. Lembrem-se que o maior presente de todos que vocês podem receber é esse convite maravilhoso. Então, casais, não se apeguem a presente. Penúltima pergunta: o que usar? O que as crianças usarem de roupa? Gente, mais uma vez, no comecinho lá do vídeo eu falei sobre as noivas tradicionais, que gostam do pajenzinho vestido de noivinho, daminha vestida de noivinha. Mas não necessariamente hoje em dia a gente precisa com que seja assim. Um casamento na igreja, por exemplo, à noite, eu acho que tem esse ar de um pouco mais de sofisticação. Então vale um terninho, uma gravatinha, aquela coisa mesmo que eles ficam homenzinhos, e a mesma coisa com as meninas. Só que também vale lembrar que hoje a gente tem um casamento na praia, casamento ao ar livre, casamento em casa. Então escolham a roupa das crianças de acordo com o casamento de vocês. Mais uma vez, sem regras, o casamento é seu e você faz o que você quiser, você escolhe o que você quiser de traje para eles. Só tem que lembrar, né, que não vale um terno e uma gravata para um casamento na praia e vice-versa, né, gente? Ou uma roupinha bem tranquila, digamos assim, informal, tipo uma camisetinha com suspensório por cima dentro da igreja. Ah, uma dica super importante: se você se casar no frio, gente, não deixem as crianças passarem frio, pelo amor de Deus, tá? Isso é muito sério, os pais podem ser que fiquem até chateados. Então, para as meninas, escolham algo de manguinha ou até mesmo um bolerinho, uma pashmina, alguma coisa assim. E a mesma para os meninos, uma camisa de manga de frio, que seja um coletinho por cima, alguma coisa, para eles não passarem frio. E a última dúvida para a gente finalizar esse vídeo, antes das dicas, é a dúvida mais duvidosa. É a dúvida mais frequente entre as noivas, que é: quem paga a roupa das crianças? Ai, gente, essa pergunta é ó, né? Vamos lá. Gente, papo aberto, sem regras. Hoje em dia, né, mais uma vez a gente falando das atualidades de hoje em dia, não tem que necessariamente o casal pagar a roupa para as crianças. O que vale isso? É o que eu falei, de papo aberto, conversem com os pais da criança. Eventualmente os pais não podem, estão apertados, tal, não esperavam esse convite, vale a pena vocês pagarem. Porque o casal, eu acho que fazer isso, né, eu acho que comprar a roupa ou alugar a roupinha deles é uma gentileza. É uma gentileza da nossa parte, quem vai se casar, que faz parte do convite. Lembrando que não temos regras, tem N casos de casais que pagam, N casos de casais que não pagam. E tem que lembrar que o casamento é um momento de fortalecer relações aí. Então fortaleça relações com a galera, é um momento que tem que ser livre, que tem que ser leve. Então não faça com que essa questão de pagar ou não a roupinha das crianças
implique aí ou se torne uma briga com você e seu noivo. Então pensem nisso, conversem com o casal e tudo certo, gente, sem crise. E lembrando, né, vale falar, tal, é super gentil, tá? É super gentil se você fizer o convite e junto com esse convite você oferecer a roupinha. Eu separei algumas dicas, umas dicas complementares para te ajudar no momento aí quando forem escolher as crianças. Dica número 1, crianças menores, quando a criança for muito pequenininha, peça para os pais ficarem lá na frente da cerimônia, no altar mesmo, perto de vocês, para eles irem chamando as crianças e tal, para as crianças verem eles, né, que a criança fica um pouco mais segura e à vontade ao ver os pais, do que chegar no momento da cerimônia, ter um monte de gente gigante, né, muito maior do que ela, sendo que ela não conhece ninguém. Então coloque os pais lá na frente, que isso vai ajudar elas a caminharem, elas andarem até vocês. Dica número 2. Ainda falando se o pajem ou se a daminha for muito pequenininha, coloque ela de mãozinhas dadas com alguém para ela conseguir andar. No meu caso, a minha daminha do meio, a piquititica, que foi de mão dada, ela tinha acabado de começar a andar. Dica número 3. Crianças acima de 12 anos, que eu já falei aqui no vídeo, elas não são mais crianças. Elas já são consideradas damas adultas, né? Quando for mulher, são consideradas damas adultas. Ou seja, é a mesma coisa do bridesmaid, aquilo que a gente conversou. Mesma coisa do bridesmaid ou as damas de honra da tradição lá dos Estados Unidos. Então você pode colocar também absolutamente sem regras e com a função que você queira. E a quarta dica, super importante, peça para os pais levarem roupinha extra para as crianças. Muitas vezes a gente escolhe aquela coisa da formalidade, do tradicional, ou até mesmo um vestidinho um pouco mais tranquilo que pode incomodar a criança durante a festa toda. Então peça para os pais levarem roupa extra. Isso é excelente. Aí acaba a cerimônia, acaba protocolo de fotos, etc. Eles podem trocar os filhos para eles ficarem muito mais à vontade na sua festa de casamento. Então essas foram as principais dúvidas relacionadas a pajens e daminhas. Se você tiver gostado desse vídeo, deixa um joinha aqui pra mim. Também se você gosta desse tipo de conteúdo, né, me escreve aqui nos comentários, se você já tiver casado, o que você fez, me conta um pouquinho da sua história. E pra você, noiva, que tá no processo aí de organização de casamento e prestes a convidar os seus padrinhos, me conte também o que você achou desse vídeo. Um beijo e até a próxima!